Adrienne Salinas era uma estudante de 19 anos da Gateway Community College, em Tempe, no Arizona. Ela desapareceu nas primeiras horas da manhã de 15 de junho de 2003. Seu pai relatou o desaparecimento dela no dia seguinte, no dia 16, que era justamente o Dia dos Pais. Segundo o Departamento de Polícia de Tempe, na noite em que desapareceu, Adrienne e suas colegas de quarto deram uma festa em seu apartamento. Após uma discussão, ela e seu namorado, chamado Francisco Arteaga, saíram da festa mais cedo que o esperado. Ambos haviam planejado ir para a casa dele em Scottsdale, mas depois da briga, ele voltou para casa sozinho. Pouco depois, Adrienne, na esperança de apaziguar os ânimos, fez as malas e foi para a casa dele. Porém, depois de sair, ela bateu seu carro e furou os dois pneus do lado do motorista. Mesmo assim, ela conseguiu dirigir o veículo até a rua Brown, onde o estacionou, e depois ela voltou até o seu apartamento a pé. De acordo com a cronologia policial, depois de voltar para casa e trocar de roupa, Adrienne chamou um táxi para buscá-la em uma loja de conveniência AM/PM, a cerca de 400 metros do seu apartamento. Ela deixou sua bolsa e chaves no apartamento, e quando o táxi chegou à loja de conveniência, às 4h53 da manhã, o motorista ligou para ela, que respondeu que estava a caminho. A jovem caminhou cerca de 400 metros até a loja de conveniência, mas ela desapareceu antes de chegar até o táxi. Oi, sou Chamal e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino das notificações e se aparecer para você também, eu peço que hype esse vídeo porque isso ajuda demais. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Às 5h07 da manhã, 14 minutos após a ligação inicial do motorista de táxi, o telefone da Adrienne foi desligado. Ela desapareceu em algum lugar ao longo da Hard Drive entre a Quinta Rua e a University Drive. E às 4h52 da manhã, ela passou pelo estacionamento de uma loja O'Reilly Auto Parts. Os investigadores disseram que as imagens mostravam um veículo escuro de 4 portas passando pelo mesmo estacionamento aproximadamente 2 minutos depois dela passar. E esse veículo nunca foi identificado. Registros de chamadas mostraram que a Adrienne ligou 11 vezes para o namorado dela, o Francisco, só que ele não atendeu. E também ela deixou uma mensagem de voz dizendo que iria até a casa dele. O Francisco foi investigado, mas depois de alguns testes de polígrafo e também os registros de telefone mostrarem que ele não poderia ter envolvimento no desaparecimento dela, ele foi descartado como suspeito. O motorista de táxi também foi investigado, mas ele também foi descartado. Então, a teoria que surgiu naquele momento é que a Adrienne muito provavelmente acabou sendo uma vítima de oportunidade. A polícia acreditava que havia algum predador que estava à solta. Ele viu a Adrienne e a atacou. Mas aí vinha a pergunta: quem? Quando você tem um caso como este, haverá noites e noites e noites em que você não dormirá. Você só pensa no caso, no que fizemos, no que poderíamos ter feito e no que deveríamos ter feito. Foi um crime de oportunidade ou foi algo mais elaborado, em que alguém que tinha um pouco mais de interesse nela, que estava prestando um pouco mais de atenção nela, aproveitou a oportunidade? Disse o detetive Alan Akey em uma entrevista. Durante meses, as buscas por Adrienne não deram nenhum resultado, até que a natureza proporcionou uma ótima oportunidade. Em julho de 2013, tiveram fortes chuvas lá na Arizona que transformaram leitos de rio que normalmente eram secos em rios de lama. E no dia 9 de agosto de 2013, um morador de Apache Junction, eu acho que é assim que se pronuncia, mas vai estar escrito aqui na tela, ele foi verificar a sua propriedade depois de um alagamento e acabou encontrando partes do corpo da Adrienne Salinas. Aquele local onde os restos mortais foram encontrados ficava a cerca de 48 quilômetros de distância de onde ela havia desaparecido, em Tempe. Então a polícia acreditava que muito provavelmente o corpo havia sido descartado em algum outro lugar e aí a correnteza levou até lá. E outra coisa também que chamou muita atenção é que as autoridades não divulgaram nada sobre terem encontrado a cabeça ou as mãos dela. Então, muito provavelmente, ela pode ter sido ou decapitada pelo criminoso ou pelo processo natural de decomposição ou por algum animal necrófago, né? Só que se a polícia sabe a causa da morte exata,
eles nunca divulgaram. E com essa descoberta de que de fato a Adrienne estava sem vida, aquela pergunta que persistia voltou. Ela foi uma vítima de oportunidade ou não? E aí surgiu algo muito interessante, porque na época do desaparecimento da Adrienne, tinha um predador que estava à solta. Brian Patrick Miller era conhecido localmente por dirigir uma viatura policial desativada e se autodenominar o Caçador de Zumbis. Ele era obcecado pelo movimento steampunk e jogos de RPG. Além disso, ele era um criminoso em série acusado de violar e ceifar a vida de pelo menos 2 mulheres, Melanie Bernas e Angela Brosso, que foram mortas às margens do Canal do Arizona em 1992. O Brian foi julgado por esses crimes no dia 3 de outubro de 2022 e ele se declarou inocente por motivo de insanidade mental. Além do fato do Brian ter atacado essas 2 mulheres lá no Arizona, um ex-amigo dele disse que na noite de 15 de junho de 2013, o Brian estava em uma festa que não ficava muito distante da casa da Adrienne Salinas e ele tinha um costume de sempre caminhar muito cedo. Além disso, o Brian possuía 2 carros, um que era cinza escuro e outro que era preto. E as autoridades viram pelas imagens de vigilância um carro escuro passando pelo mesmo local onde a Adrienne havia passado. Quando a polícia prendeu Brian pelas mortes da Melanie e da Angela, eles cumpriram um mandado de busca na casa dele. E no quintal da residência, a polícia encontrou um carro preto fosco escondido sob uma lona preta. Fora esse carro, que poderia ligá-lo ao crime, o Brian participava de eventos steampunk perto de onde o corpo da Adrienne Salinas foi encontrado. Ele trabalhou sazonalmente no Festival Renascentista do Arizona, em Apache Junction, e também frequentou eventos na cidade fantasma de Goldfield, que também fica perto do local onde o corpo foi encontrado. E ele chegou a escolher essa área para fazer alguns ensaios fotográficos profissionais. Aqueles que conheciam o Brian pessoalmente disseram que ele colecionava algumas fotos de cadáveres realistas e publicava conteúdo canibalístico no Facebook, incluindo fotos de mulheres mutiladas. E como se isso tudo já não fosse bizarro o suficiente, Brian morava a menos de 1,5 km de onde a adolescente Brandy Myers desapareceu em 1992, o mesmo ano em que Melanie e Angela foram vitimadas por ele. Brandy Myers saiu na tarde de 26 de maio de 1992 para ir de porta em porta arrecadando dinheiro para sua escola, e ela nunca mais voltou para casa. A irmã mais nova dela se lembra que elas passavam todos os dias na frente da casa do Brian. A polícia interrogou a esposa do Brian, com quem ele já era casado há cerca de 8 anos, e ela disse que tinha muito medo dele e que inclusive ele chegou a falar para ela que em uma ocasião ele ceifou a vida de uma garota que tinha problemas intelectuais que foi na casa dele para pedir dinheiro para a escola. Ele ceifou a vida dessa garota, desmembrou e jogou tudo no lixo. E o lixo foi levado no dia seguinte. Infelizmente, por mais que a esposa do Brian tenha revelado que ele contou para ela que ele fez isso, não existe nenhuma prova concreta que o ligue a esse crime. Tudo o que existe são provas circunstanciais. Então, esse caso da Brandy Myers segue sem um desfecho. No entanto, após mais de 20 anos fugindo da justiça, o julgamento de Brian Miller terminou com um veredito de culpado. Seus advogados argumentaram que, durante os crimes, Brian estava em um estado de trauma dissociativo devido a abusos sofridos na infância por parte de sua mãe. O trauma, segundo eles, havia dividido sua consciência em 2, e a defesa também tentou diagnosticar o homem com transtorno do espectro autista, ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. No entanto, em sua alegação final, o promotor estadual disse o seguinte: esse réu é, em sua essência, um sádico sexual. Ele sente prazer em ferir pessoas para obter prazer sexual. É isso que ele é. Era isso que ele era em 1992 e 1993. E no fim, o Brian foi condenado à pena de morte, só que eu não encontrei nenhuma informação sobre a sua execução, então provavelmente ele ainda não foi executado. Voltando ao caso da Adrienne Salinas, tudo que liga o Brian ao caso são evidências circunstanciais, não tem nada concreto, não existe DNA, não existe nenhum tipo de prova que o ligue diretamente. Então, assim como o caso da Brandy Myers, por mais que exista uma enorme desconfiança contra o Brian nesse caso, não tem nada que prove. E ele também, se ele cometeu esse crime,
ele não quer falar sobre isso, ele não quer dizer o que ele fez. Atualmente, existe uma recompensa de $20.000 para qualquer pessoa que ajude a resolver esse caso, que dê uma pista que seja realmente útil. Mas, infelizmente, até o momento, como eu disse, esse caso ainda não tem nenhuma solução. Porém, só cabe a nós torcer que algum dia a verdade ela venha à tona, não só no caso da Adrienne, mas também no caso da Brand Myers. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu hype se aparecer para você e me siga no meu Instagram, o @chamozinho. E não se esqueça também de comentar o que você achou desse caso, porque a sua opinião ela é muito importante. Então por hoje é só, e eu te espero em um próximo vídeo. Tchau!